Muito que bem, eu sou Felipe Noronha, este é o Vim de Santos e um vídeo em que é preciso muito cuidado para se falar. Ontem o Santos pagou o salário de abril a seus funcionários e todos que recebem acima de R$ 6.000 sofreram redução de 70% nos seus vencimentos. Isso obviamente inclui todos os jogadores que, claro, recebem muito mais do que R$ 6.000, pelo menos dentro do elenco profissional. Isso, claro, causou uma comoção em notícias, em reação de torcedores, reação de jogadores, por exemplo. Já é um caso famoso que o Marinho fez uma crítica de forma indireta e depois suspendeu a sua conta no Instagram para que o assunto sumisse, mas não some, a gente sabe como funcionam as redes sociais. E muita gente foi fazendo análise atrás, depois só com as primeiras informações em mãos. Neste canal, vocês sabem que não é assim. Eu esperei quase 24 horas, na verdade já deu 24 horas, são 10 para as 2 agora, deu 24 horas já dessa divulgação do que o Santos fez, por meio, claro, do presidente José Carlos Pérez. Eu aguardei, analisei as notícias, esperei o Pérez falar sobre, e ele falou, para então eu, com todos os dados possíveis reunidos, emitir minha opinião, fazer uma análise que é que eu faço aqui. Não adianta, saiu a notícia, Santos pagou cortou 70% do salário. O Santos... Não adianta fazer isso, como muita gente fez por aí. Não adianta. Aqui vocês sabem que tem que ser ponderada a análise, trazer todos os lados. Antes mesmo do Pérez falar, que para mim era o essencial, eu precisava que o Pérez falasse algo antes de comentar isso aqui, eu já tinha os lados positivos e os lados negativos dessa situação, e é desse jeito que eu vou começar. Se o Santos reduziu, cortou em abril e pretende fazer maio, junho e julho a mesma coisa, com salários acima de R$ 6.000, a gente tem que entender por quê. O lado bom disso isso preserva, como disse o Pérez, daqui a pouco eu trago a aspa certinha, o salário inteiro, integral, de quem recebe até R$ 6.000. Que é muito, eu não ganho nem perto disso, posso garantir para vocês, quem dera eu ganhar R$ 6.000 por mês. Mas dentro da realidade de um clube de futebol, esse é o valor, como está mostrado nessa situação, de quem recebe menos. 80% das pessoas no Santos, segundo o Pérez, recebem até R$ 6.000. E numa situação dessa, em que não há dinheiro da TV entrando, não há dinheiro de renda entrando, bilheteria, os patrocinadores negociam diminuição no pagamento porque não estão sendo expostos, é muito importante que o Santos consiga a manutenção dos seus funcionários. Não houve demissão. Ninguém foi demitido no Santos. Isso é muito importante. Eu falei, há lado bom e há lado ruim. Essa é a parte do lado bom. O outro lado bom é que o Santos também, além de poupar funcionários, membros de família, de perder o seu emprego, o Santos salva um pouco, né, do dinheiro que ainda tem. Não está simplesmente pagando, vamos chutar aqui R$ 200.000 para um jogador que não está nem treinando nesse momento. Eu não estou culpando o jogador. Eu tô falando, você poupa o dinheiro dessa maneira, é o que dá para fazer. É um lado positivo, o Santos segura a onda. Muito time por aí está demitindo. Acho que foi o Botafogo outro dia que anunciou um corte absurdo de funcionários. O Santos, nesse momento, e já projetando até julho pelo menos, não demitiu ninguém. Muito importante. Há os lados, claro, negativos. O primeiro é o que chega para o torcedor é sempre o futebol. E aí, claro, já foi divulgado que os jogadores estão incomodados com essa situação. Segundo a apuração de vários, já trago todas aqui, o elenco ficou insatisfeito porque o acordo foi o seguinte, quer dizer, não houve um acordo. A ideia de acordo era a seguinte, o Santos ofereceu corte de 70%, os jogadores responderam no máximo 30% de corte, o Santos chegou a fazer uma contraproposta de 50%, os jogadores insistiram no 30% e não houve mais resposta do Santos. A partir do momento que não houve resposta do Santos, os jogadores entenderam que era o de 30% que seria o corte, que o Santos havia aceito. Só que o Santos não respondeu. A partir do momento que não respondeu, o Santos foi lá e na hora de pagar, pagou todos, o que é um detalhe muito importante, hein? Pagou todos, segundo todas as apurações, mas cortou 70%. No mundo ideal, em que todo mundo, principalmente nesse país, entende que fazer o bem ao próximo é mais importante que a si, os jogadores teriam aceito 70%, não estariam reclamando de 70%. No mundo ideal, eu sei que não funciona assim. Eu sei que se eu ganhasse 200 mil por mês, por favor, Deus, eu não ia querer 70% de corte. Né? É um corte no salário. É um corte no salário. Eu não quero ter meu salário cortado. Se meu chefe hoje no Grande Prêmio vira, vou cortar 70% do salário, amigo, eu não vou pagar a conta.
Eu entendo o baque de cada um, no estilo de vida, na vida que cada um tem. Eu entendo, eu não estou discutindo isso. Claro que teria que ter sido feito de maneira mais clara com os jogadores. Mas é inegável que cortar 70% é um valor que salva outras pessoas, salva outros empregos, que são os empregos daqueles que ganham menos, né, do que R$6.000 e continuarão recebendo seu salário pelo menos por mais 3 meses, o que é muito importante. No mundo ideal funcionaria assim. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que dificilmente as pessoas pensam primeiro no próximo, pensam primeiro em si, né? É o que elas fazem usualmente. Eu estou incluso nisso, é claro. Não estou julgando ninguém. Todos, em determinado momento, preferem pensar em si, porque o mundo é difícil, cara. O mundo é um lugar muito difícil. Eu preciso ter o meu para poder depois pensar nos outros. Super entendo. Então é claro que os jogadores estão insatisfeitos. Receber um corte de 70% do seu salário não é uma coisa fácil, independentemente do que você ganhe. Claro. Pois bem, além disso, da insatisfação, é óbvio que o presidente vira um alvo fácil, porque ele é o alvo mais fácil. Aqui nesse canal, ele é o alvo mais fácil de críticas no Santos, em qualquer clube de futebol. Porque os jogadores que já costumeiramente criticam ele publicamente, e eu não tiro o direito deles disso, já falei isso aqui várias vezes, no caso do Veríssimo, para mim, claro, tinha o direito sim de ir à TV reclamar, porque se reclamou na TV é porque reclamou internamente antes. É claro que os jogadores vão se sentir à vontade para reclamar novamente, e já o fizeram. Talvez não tão publicamente, mas há matérias, por exemplo, vou trazer aqui, de jogadores que já contaram a repórteres numa apuração que estão claramente satisfeitos e acham que o Pérez agiu de maneira errada. Cada um tem sua visão. É muito difícil. Então é claro que se você tem um elenco insatisfeito com quem comanda, digamos que o futebol volte mês que vem, o climão no CT Rei Pelé vai estar maravilhoso. Você não sabe como os jogadores vão lidar em ter que conviver com o presidente, tal como foi no passado com o técnico. Situações diferentes, mas eu digo, a relação é a mesma. Você tem que se relacionar com quem te paga, essa relação é um saco, é uma porcaria, é muito difícil. Pois bem, vamos por ordem. Esse vídeo vai ficar longo, eu peço até desculpas, mas é que é muito detalhado, a gente tem que trazer todos os lados. No Ouvinte Santos é sempre assim, aqui não tem boato, aqui não tem enganação de torcedor, como muitos vêm fazendo desde ontem, aqui não tem. Vocês podem confiar que eu posso errar a minha opinião, até errar a análise aqui, mas eu não vou tentar enganar vocês, jamais. Vamos pela ordem. Ontem, deixa eu ver se tem horário aqui, exatamente, 1h15 da tarde, então realmente é mais de 24 horas já, a Gazeta publicou, mesmo sem acordo com o elenco, Santos paga 30% do salário. Vou ler aqui a matéria do Musetti. Trechos, claro. Com desconto no vencimento dos jogadores, o Peixe deixou os salários de quem ganha até R$6.000 em dia também nesta terça. As transferências bancárias ocorreram nesta terça. Os atletas não aceitaram a redução de mais da metade do salário e as negociações continuam. Um detalhe importante, seguem as negociações. E aí eu vou ter que trazer um outro dado. Quem teve parte do salário cortada, há um acordo do Santos de que, em caso de rescisão no futuro, de encerramento de contrato, enfim, em algum momento, o Santos vai compensar este valor com salários integrais ou parte dele. Há essa negociação. O Santos não falou, acabou, cortei, não pago mais isso. Há negociação para que esse salário, quando o dinheiro voltar a entrar no clube, o que não está acontecendo agora, como já expliquei, esse dinheiro volte ao bolso. Isso inclui os jogadores. Talvez não seja uma recuperação de maneira integral, mas parte desse salário, desse corte, vai voltar, é o plano, ao bolso dos jogadores. Isso é um detalhe muito importante. Talvez não os 70%, mas quem sabe 20%, porque 20% desse somaria 50%, metade do salário. Quem sabe 40%. Na soma, eles receberiam 70%, que é o corte de 30%. Matemática não é meu forte, mas eu acho que está certa essa conta. Que seria o corte de 30% que os jogadores ofereceram, ou pediram anteriormente. O Santos não está falando, acabou esse dinheiro. O Santos está falando, quando esse dinheiro voltar a entrar, a gente renegocia o pagamento do que está sendo cortado. O que é importante porque isso significa que o Santos pagou o salário em dia para todos os seus funcionários. O Santos não faz usualmente, principalmente com jogadores pela questão do valor, mas fez em dia agora. Importante. O Santos pagou o mês de março integralmente, que era redução para abril. A primeira a sinalização foi de 30%, o percentual de 70% pegou o elenco de surpresa. O Alvinegro diz que essa é a forma de manter quem ganha menos com vencimentos pagos durante a paralisação no futebol por causa da Covid-19. Acho que faz todo sentido. Aí a gente pula para o blog do PVC, Paulo Vinícius Coelho, grande ídolo no jornalismo.
Santos tentou preservar empregos, mas fez o corte de salários mais polêmico dos clubes brasileiros. Polêmico não é errado, vamos à opinião do PVC. A intenção do Santos foi preservar empregos, o que é louvável, repito. Mas o corte de 70% dos salários pegou de surpresa os atletas e causou a mais polêmica e nervosa negociação entre os clubes da Série A. Nem no clube, nem mesmo no São Paulo, onde o anúncio de 50% foi feito, de corte, mesmo sem o elenco concordar, houve tanta revolta contra a Vila. Os cortes de salário terão 33% de devolução, mas apenas na rescisão dos contratos. Esse é o objetivo do Santos. Tá vendo como ele foi evoluindo? O Santos já indica que vai pagar 33% dos salários, o que na soma daria o quê? 63%. Quase os 70% que os jogadores pediram. Acho uma negociação justa. Mas apenas na rescisão dos contratos, como falei. Neste momento é impossível dizer que um clube erra ao cortar despesas, opina o PVC, também acho. A questão é a maneira como fazer, como eu também falei. Os jogadores podem ter se sentido traídos, não aceitar a maneira, mas o corte é necessário. Depois ele fala que o Bragantino é o único clube que não fez corte ainda, mas enfim, é problema do Bragantino e da Red Bull, se os caras têm essa grana. Não é a realidade brasileira. Aí o Globoesporte.com, não vamos no Globo Esporte, trouxe uma apuração de bastidores do pagamento de 70%. A matéria se chama E-mail surpresa e insatisfação no elenco, os bastidores da redução de salários de 70% no Santos. A matéria traz uma ordem do que aconteceu aqui. A redução já era prevista desde o início da pandemia, os jogadores já se mostravam a favor de ter salários cortados, o que desagradou de acordo com a apuração foi a forma como chegou aos 70%. Fala da negociação, o tempo passou, porém nada foi feito, os jogadores foram avisados há cerca de 2 semanas que o corte não seria de mais de 30% e que a diretoria queria os 70%. A direção alega que aguardou o quanto pôde por uma resposta do elenco, o que segundo dirigentes ouvidos pela reportagem não aconteceu, ou seja, o outro lado também disse que não houve resposta. Diante da incerteza de quanto seria a redução, o Santos enviou um e-mail às 1h15 de ontem a todos os seus colaboradores, inclusive jogadores, comunicando a decisão. Decisão que já explicamos. Há uma cópia do comunicado no Globoesporte.com, sugiro que os senhores entrem lá, é fácil o acesso. O e-mail foi a forma como a maior parte dos funcionários e todos os jogadores ficaram sabendo da decisão de redução. Tá bom, aí eles falam como os jogadores estão descontentes, falam do Marinho, que a relação dos jogadores com o presidente é conturbada, nenhuma novidade, é o que eu já falei aqui, beleza. Só que como eu disse no começo, eu queria que o Pérez falasse antes de eu gravar isso aqui. E o Pérez falou. A Gazeta Esportiva, o Pérez falou o seguinte. A Gazeta Esportiva entrou em contato com José Carlos Pérez para repercutir a decisão. Apuração jornalística, tal como no Globo Esporte. Perfeito. O presidente disse que pensou na maioria do clube, aproximadamente 300 funcionários mais vulneráveis, Pérez falou. Cerca de 80% dos funcionários ganha menos de R$6.000 por mês. Esses não tiveram redução. A diretoria lamenta não ter dinheiro suficiente para manter toda a folha salarial em dia, mas destaca não ter feito nenhuma demissão. Outro ponto justificado é que quem recebeu o desconto terá estabilidade pelo menos até outubro. Olha só, outubro, segundo Pérez, receberá um salário adicional no fim do contrato e metade do que ficou para trás na nota rescisão, essa é a ideia do Santos. Você vê que são várias ideias surgindo, já falaram em 33, agora já falam em metade. O que significa que não há uma decisão concreta, há as ideias, vamos esperar. E é isso, depois a matéria fala da insatisfação do elenco, já falamos sobre. A visão do Pérez ele salvou o emprego de muita gente, o que eu super concordo. Claro que há uma questão de gestão de elenco, os jogadores de futebol acabam sendo os que recebem mais dentro de um clube e os que você tem mais problema em gerir. Óbvio, normal. E essa é uma relação muito difícil. Eu sou incapaz de fazer isso, por exemplo. O Pérez também não é especialista, como vocês podem ver. Mas eu acho louvável que tenha se salvo, pelo menos por alguns meses, os empregos de quem recebe menos. E eu acho que os jogadores têm razão também em ficarem satisfeitos pela maneira como foi lidado. Mas eu entendo que o corte é necessário. Essa, claro, é só minha opinião. Tudo se resume em como é a maneira que as coisas são decididas. E no Santos isso é muito conturbado. Porém, o meu pessoa, Felipe Noronha, não o eu vim de Santos, pessoa jurídica. Eu, Felipe Noronha, acho que salvar os empregos de quem recebe menos, independentemente dos valores, é o certo a se fazer. E depois você mostra isso para quem recebe mais e sofreu o corte. Acho que essa é a minha opinião final.
Vamos esperar os desdobramentos. 15 minutos para tentar explicar tudo e não há solução. É difícil, é um tema muito delicado, por isso eu não julgo de nenhum dos lados, tentei mostrar todos aqui, os lados positivos, os lados negativos, sem julgamentos. Não estou falando que o jogador está errado, não estou falando que o Pérez está errado, não estou falando que o Pérez está certo, nem que os jogadores estão certos. Há muitos lados, muitas versões, muitas possibilidades, e por isso que a gente vai ficar de olho e voltar a comentar assim que tivermos alguma novidade. Espero que os senhores não façam julgamentos precipitados também. Acho que o debate é muito bom, você pode pensar o que quiser, mas não há necessidade de xingar nem um lado, nem o outro, e nem a mim, se for possível. Certo? Acho que cobri tudo. Qualquer dúvida, vocês comentem aí, a gente traz de novo em novo vídeo ou responda nos próprios comentários. Beijão.